Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estudaremos um pouco sobre o uso dos porquês. Livro Trilhas, módulo 1, capítulo 1, páginas 25 a 29. Você sabia que na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês? Porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Eles são empregados da seguinte forma. Nós temos o porquê separado sem acento quando ele é utilizado em início de frases interrogativas. Por exemplo, por que não voltamos para casa? Então, toda vez que eu tiver o porquê no início de uma frase interrogativa, ele vai ser separado e sem acento. Porquê junto sem acento? Ele é utilizado para dar resposta, Por exemplo, porque agora não temos tempo. Toda vez que você for dar uma resposta, você vai usar o porquê junto sem acento. Porquê separado acentuado, com acento aí circunflexo. Ele é utilizado em perguntas no final de frases interrogativas. Então, toda vez que esse porquê ele vier deslocado no final de uma frase interrogativa, ele vai ser separado e com acento. Exemplo: você não gosta dessa matéria, por quê? E temos o nosso último porquê, que é junto com acento. Ele possui o valor de substantivo. Por que ele possui esse valor de substantivo? Porque geralmente ele vem acompanhado de artigo, Por exemplo, aqui na frase, gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Então, aqui o meu o é um artigo, mas ele pode vir acompanhado também de um numeral ou de um pronome. Então, a gente diz que esse porquê ele está sendo substantivado, certo? Quando usar o porquê separado sem acento? Vamos lá. Porquê separado sem acento é usado no início das frases interrogativas. Tanto pode ser direta ou no meio. No caso de frases interrogativas indiretas, assim utilizamos o porquê separado sem acento, certo? Em perguntas ou como pronome relativo ou sentido de por qual e pelo qual também. Se você conseguir trocar, a frase com por qual ou pelo qual, aí você já sabe que você vai usar o porquê separado e sem acento. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então, aqui nessa frase caberia a troca, Queria saber por qual motivo você não me telefonou ontem. Então, por essa troca, pelo pronome relativo, nós sabemos que vamos utilizar o porquê separado sem acento. Quando usado no meio das frases, o porquê tem a função de pronome relativo e ele pode ser substituído por qual e pelo qual. Quando usar porquê junto sem acento? Porquê junto sem acento é escrito sem acento é utilizado em respostas. Ele exerce a função de uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa, ou seja, ele pode ser substituído por palavras como pois ou pelas expressões para que e uma vez que. Exemplos: não fui à escola ontem porque fiquei doente. Aí eu posso transcrever, Não fui à escola ontem, uma vez que fiquei doente. Então, quando você consegue fazer essa troca, você já sabe que você vai usar o porquê junto sem acento. Leve o casaco porque está frio. Leve o casaco uma vez que está frio. Não preciso de mais exemplos porque já entendi. Quando usar porquê separado e com acento? Ele é escrito separado e com acento circunflexo em finais de frases interrogativas, sendo elas direta ou de maneira isolada. Sempre vem acompanhado também de um ponto, interrogativo, exclamativo.
Exemplos. O almoço não foi servido por quê? Então aqui você percebe que também é uma frase interrogativa, mas o meu porquê ele vem no final dessa frase. Logo, ele vem separado, mas aqui ele vem com um acento. Andar a pé, por quê? Não vai errar mais, por quê? Quando usamos porquê junto e com acento. Porquê junto com acento. Escrito junto e com acento circunflexo, porque o valor de substantivo na frase, esse significa motivo ou razão, ele aparece nas sentenças precedido de artigo, pronome, adjetivo, numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Então, vamos aos nossos exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Aqui a gente percebe então a presença do artigo, né? O. Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Então, mais uma frase aqui com a presença de um artigo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Então, você já sabe que sempre que tiver um pronome, um adjetivo, um artigo, um numeral, vamos usar o porquê junto com acento, que ele vai ter valor de substantivo. Então, porquê junto sem acento, ele introduz uma explicação e equivale à palavra pois. O porquê separado sem acento é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. O porquê junto com acento geralmente é antecedido pelo artigo ou e equivale à razão ou o motivo. Porquê separado com acento, utilizado em frases interrogativas e ele é empregado no final ou pode aparecer também sozinho. Vamos agora às nossas atividades do livro, página 25 a 29. Estudo da língua. Você vai estudar alguns termos que possuem a mesma pronúncia, mas são escritos de forma diferente de acordo com o sentido que expressa. Aí nós temos aqui uma história em quadrinhos. Na primeira pergunta, ele diz o seguinte: no último quadrinho, há um diálogo entre os personagens Vitor Hugo, que está em pé, e Marco, seu irmão, que está deitado brincando com Galapinha, que é a sua tartaruga de estimação, que não possui casco. Letra A. De que Marcos e sua tartaruga estão brincando? Então, eles estão brincando de Homem das Cavernas e dinossauros. Letra B. De acordo com a fala e a expressão de Vitor Hugo, como ele se sentiu ao ver a brincadeira do irmão? Por quê? Ele se sentiu bravo, pois sabia que o ser humano não conviveu com os dinossauros. Letra C. Em que Marco se inspirou para essa brincadeira? Ele se inspirou nos filmes, né? Pois de acordo com a fala dele, é possível perceber que no cinema é comum a convivência dos seres humanos com os dinossauros. Segunda questão. Que palavra aparece antes de porquê junto com acento no antepenúltimo quadrinho? Então, a palavra que aparece é a palavra o, né? O artigo o. Por quais dos termos abaixo a expressão o porquê, junto com acento, pode ser substituída nessa história em quadrinhos sem que haja alteração de sentido? Assinale as respostas corretas. Então, ele pode ser facilmente substituído por a razão ou o motivo, certo? Quarta questão, agora analise estas situações. Então, aqui nós temos dois diálogos, certo? Na primeira cena, as falas dos personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o emprego dos termos porquê separado sem acento e porquê junto sem acento e complete o quadro a seguir. Empregado no início de uma pergunta. Então, aqui fácil, né? Já vimos anteriormente que é porquê separado sem acento.
empregado para introduzir uma explicação. Então, porque junto, sem acento. Corresponde à palavra pois, também fácil, né? Porque junto e sem acento. Letra B. Compare o uso do termo porque separado com acento nas cenas 2 e 3 e em seguida explique em que posições esse termo foi utilizado nas frases. Esse termo ele foi utilizado no final de uma pergunta, certo? Na cena 2, e sozinho em uma frase interrogativa na cena 3. É essa a diferença. Letra C. Complete as frases a seguir com base nas cenas 1 e 2, indicando a posição do termo na frase. O termo porque, separado e sem acento, é utilizado no início de frases interrogativas. O termo porque, separado e com acento, é empregado no final de frases interrogativas. Complete adequadamente as manchetes a seguir com porque separado sem acento, porque junto sem acento, porque separado com acento ou porque junto com acento. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda por quê. Marte nas explica o porquê de o planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Maracujá enruga porque se desidrata. Por que os ossos estalam? Leia esta anedota e complete-a com porquê junto sem acento e porquê separado sem acento. Frangos. 2 frangos estavam voando e de repente um falou: "Espera aí, frango não voa." E logo em seguida caiu. Por que o outro não caiu? Porque ele era frango a passarinho. Justifique agora o emprego do uso dos porquês neste contexto. Bom, no primeiro caso, o termo porquê separado sem acento, ele introduz, né, uma frase interrogativa. Já no segundo, ele inicia uma explicação, né? Então, corresponde a pois. Por isso, ele é junto e sem acento. Leia a tirinha e responda as questões a seguir. Letra A. Que problema o pai da Mônica estava enfrentando? Então, o gato da Mônica estava afiando as unhas nas calças dele. Letra B. Justifique a grafia do termo porque, separado e com acento, no último quadrinho. Ele é escrito separado e com acento por estar sozinho em uma frase interrogativa. Letra C. Que resposta o pai da Mônica poderia ter dado a ela no último quadrinho? Então, aqui, resposta pessoal, certo? Quarta questão. Observe a capa de livro e responda as questões a seguir. Letra A. Em sua opinião, que conteúdo o leitor pode encontrar nesse livro? Letra B. Que palavra aparece antes do termo porque junto com acento nessa capa de livro? Letra C. O que justifica a grafia da palavra porque junto com acento nessa capa? Então, resposta da letra B, o artigo o, certo? Resposta da letra C, ela é antecedida pelo artigo o e equivale ao motivo e à razão. Por isso, é junto com acento. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula.